De todas as pessoas, você entenderá, porque acho que você, entre todos os outros, está vivo e aprecia o que isso significa. Pelo menos eu espero que seja assim, porque os outros procuram por você em busca de força e amizade. E é tudo muito simples, pelo menos foi o que eu soube. Então, essa é a minha vida. Espero que você saiba que sou feliz e triste ao mesmo tempo, e ainda estou tentando entender como posso ser assim. Charlie. Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então chegou a hora de comentarmos juntos sobre o livro As Vantagens de Ser Invisível. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, alguma observação que você tenha a fazer ao vídeo, se você já leu o livro, se você quer ler, já viu o filme, enfim. Também não esqueça de seguir a página do canal lá no Instagram, @olá.leitores. Então vamos à resenha de hoje. Bem, pessoal, As Vantagens de Ser Invisível está ganhando uma nova edição repaginada nesse ano de 2020 pela editora Rocco. Então foi nessa reimpressão, né, nesse relançamento que eles estão fazendo no livro, eu encontrei a chance então de enfim lê-lo. Esse não é um livro recente, tá? Ele foi lançado já há um pouco mais de 20 anos atrás, originalmente lá nos Estados Unidos, no ano de 1999. Em 2012 ele ganhou uma adaptação cinematográfica que eu já assisti. Eu vou comentar um pouquinho, bem de leve dela, se eu gostei ou não aqui dentro desse vídeo. Ela está disponível no Amazon Prime Video e se eu não me engano, tem na Netflix. Esse livro já tinha sido lançado pela editora Rocco aqui no Brasil, tá? Na época do lançamento do filme. Ele tinha uma capa diferente da primeira publicação do livro aqui no Brasil. Tinha a imagem do cartaz do filme, né? Eu não gostava daquela capa, era uma edição bem mais simples. E essa nova edição aqui, ela tem uma arte diferente na capa, que eu particularmente acho bem bonita. É toda verde e tudo mais. O livro por dentro, ele é simples, mas bem bonito, a fonte é confortável. Então acho que é um livro que aí vale a pena você dar uma olhada, tá? Não é um livro muito grosso também, ele não chega a ter nem 300 páginas, tem 286, algo aproximadamente isso. O autor do livro, então, é o Stephen Kowalski, acho que é assim, Kowalski, não sei pronunciar o certo sobrenome dele. De qualquer forma, o sobrenome dele corretamente escrito está aí na tela para vocês conferirem. Esse não é o único livro dele, inclusive recentemente foi publicado aqui no Brasil um dos seus últimos livros lançados, né, até o momento, que se chama O Amigo Imaginário, que pelo que eu li a sinopse e vi algumas resenhas, tem uma pegada até que bem diferente de As Vantagens de Ser Invisível. Pessoal, uma coisa que eu acabei me esquecendo de mencionar no vídeo é que a tradução do livro aqui para o Brasil foi feita pela Rita Vinagre, tá? Então acho que é bom destacar sempre, né, os tradutores dos livros. E eu acabei me esquecendo, mas de qualquer forma eu estou colocando aqui no livro, creditando então a tradutora deste livro aqui. O livro não é dividido em capítulos, e sim em partes. Se eu não me engano, são 4 partes, possui um epílogo no final e um depois, né, digamos assim, onde a gente vê um dos personagens do livro escrevendo uma carta 20 anos depois, né? Que esse capítulo não possui na primeira edição brasileira, tá? Aquela edição que foi publicada anos atrás. Inclusive, na própria capa dessa nova edição, fala assim, nova edição com um trecho inédito. É um trecho bem curto, de 5 páginas, acho que não chega nem a ter isso, mas eu acho interessante, eu acho que esse trecho faz sim uma certa diferença no final da história, tá? Então eu gostei bastante que o autor inseriu isso aqui dentro desse livro, tá? As Vantagens de Ser Invisível é um YA ou um Young Adult, né? Um livro jovem adulto, então ele tem um foco realmente para ser uma literatura de jovens, né? Então ele tem uma linguagem um pouco mais fácil, que fala mais com esse público, então não espere aqui uma escrita super complexa e tudo mais, se você não está acostumado muito com esse gênero, mas eu acho que As Vantagens de Ser Invisível, ele se diferencia aí um pouco dos demais clichês, né, que temos aí em alguns young adults por aí, né, então acho que ele se destaca um pouco aí entre alguns, tá? Aqui então acompanhamos a história de Charlie. Ele é um garoto que acabou de entrar então para o primeiro ano do ensino médio lá dos Estados Unidos e ele é uma pessoa muito isolada, digamos assim. Ele não consegue se enturmar, de participar, né,
de algo. Ou seja, ele é uma pessoa tímida, né? O seu único amigo, né, quando ele tinha, era o Michael. Porém, o Michael, ele recentemente se suicidou. Então, realmente, o Charlie, ele vai pro ensino médio sem nenhum amigo mesmo. Seu único melhor amigo havia se suicidado. Então, é um momento bem tenso, né? O livro já começa com essa carga dramática, melancólica, né, junto. Falando, o Charlie narrando um pouco sobre o que ele sentiu, né, depois da morte do amigo dele. O amigo dele não deixou nenhuma carta, né, de despedida. E o Charlie começa a supor, né, o que pode ter acontecido com ele, se eram problemas em casa, familiares, né, que fez ele então chegar a esse ato, né. O funeral de Michael foi estranho, porque o pai dele não chorou. E 3 meses depois, ele deixou a mãe de Michael. Pelo menos foi o que Dave me disse no refeitório. Às vezes eu penso nisso. Imagino o que aconteceria na casa de Michael na hora do jantar e dos programas de TV. Michael não deixou nenhum bilhete, ou pelo menos seus pais não deixou ninguém ver. Talvez fossem problemas em casa. Eu bem que gostaria de saber. Assim, eu sentiria a falta dele com mais clareza. A dor poderia fazer sentido. O Charlie, ele é uma pessoa bem sentimental, é uma pessoa sensível, né, digamos assim, e ele pensa muito, ele tem muitos devaneios, reflexões, né, e algumas delas não são tristes, mas outras são bem melancólicas, tá? Então tem esses momentos que ele começa a pensar, começa a devagar, e ele vai chegando, sabe, ele vai se aprofundando, né, naqueles sentimentos dele. Ele é uma pessoa que observa muito, ele não conversa muito com as pessoas e tudo, mas ele sempre observa tudo o que está acontecendo, as ações das pessoas, as atitudes, os comportamentos, os olhares e tudo mais. Bom, esse livro ele tem uma forma de narrativa um pouco diferente. Ele é totalmente estruturado em forma de cartas, em que o Charlie, inicialmente a gente não sabe para quem ele está enviando essas cartas, mas ao decorrer do livro você já vai começando a entender um pouco para quem é o remetente, né, dessas cartas. E é interessante essa forma em que o autor ele coloca essa forma de narrativa aqui dentro da história, porém eu acho que ele não conseguiu desenvolver muito bem em certos momentos essa narrativa. Pois quando você vai colocar algo que vem de memórias, né, um personagem ele tá tendo lembranças para colocar dentro daquela escrita, então não é o que ele... A gente tem a história pela perspectiva de uma primeira pessoa, né, uma história narrada em primeira pessoa, porém, aquilo não está acontecendo no presente. São lembranças dele do passado, né? De um passado não tão longo assim, mas de um passado, né? Então, o que aconteceu na semana passada, no dia anterior, enfim, acontecimentos. E a gente sabe que as memórias da gente sempre falham, né? Sempre tem aqueles momentos em que a gente esquece algum detalhe e tudo mais. Só que durante que ele escreve essas cartas, ele se lembra de certos acontecimentos de uma forma tão detalhada que não fica uma coisa verossímil. Não parece que está se tratando de memórias, e sim de relatos, como se estivesse lá ainda, naquele momento, com tanta clareza de tal cena e tudo mais. Por exemplo, tem um momento em que ele está numa festa, isso acontece bem no início do livro, e drogam ele, né, digamos assim. Então ele fica chapado, né, digamos assim. E quando ele vai escrever a carta depois, ele narra muitos detalhes, assim, de como ele estava se sentindo, de objetos em que ele viu pessoas e tudo mais. E nem parecendo, então, que ele estava sob efeito de drogas, né? Então, tipo, fica algo meio não verossímil. Confesso que isso me incomodou um pouco. Não em todo o livro, tá? Mas em certos momentos isso chegou a me incomodar. Essas cartas em que o Charles começa a escrever começam no dia 25 de agosto do ano de 1991. E a última carta, né, em que ele escreve é na data de 23 de agosto de 1992. Então a gente vai acompanhar aqui o Charlie no primeiro ano, né, da vida dele no ensino médio. Então esse período entre os 15 e 16 anos. E a carta, né, que ele escreve aqui no final, 20 anos depois, se passa então no dia 18 de setembro de 2012, tá? Mas é só um capítulo, realmente tem aqui uma carta em que ele escreve anos depois, aí durante o livro, mas na maior parte do tempo a gente vai acompanhar o Charlie com essa idade aí na juventude, né? A gente sabe que os jovens dessa idade ainda estão se descobrindo, não sabem realmente ainda quem são, estão formando seu caráter e tudo mais. E o Charlie, ele é um personagem muito complexo. Ele tá, além de estar passando por essa fase que nem a pessoa mesmo, né, quando está na adolescência, ainda se conhece muito bem, ele ainda tem os seus certos poréns, né, digamos assim. Ele é uma pessoa realmente que não se conhece, ele realmente sente que ele não faz parte nem de sua própria vida. Como se ele estivesse vendo
tudo da sua vida, tudo que acontece ao seu redor como se fosse um filme. Ele não está participando daquilo tudo, ele só está apenas realmente observando, ele não participa. Ele sente tudo de uma forma meio que intensa, né? Ainda mais porque ele está se autoconhecendo e tudo mais. Então eu gosto sim do personagem de Charlie, tá? Muita gente eu vi, né, na internet que não gosta muito, que ele vive chorando, ele é uma pessoa muito sentimental e tudo mais. Mas eu entendo esse lado do personagem, faz parte dele. Porém, o Charlie, né, pelo livro se passar todo na visão do Charlie, tudo na cabeça dele, o que ele vê das coisas, o que ele pensa, os outros personagens ficam bem de lados aqui dentro dessa trama. E isso me entristeceu um pouco, porque eu vi muito potencial aqui em certos outros personagens, mas infelizmente, né, pela forma de narrativa que a história tem, e impossibilitou, né, realmente que eles tivessem um aprofundamento maior. Eu gostaria de ter visto isso em alguns outros personagens que tinham histórias também, arcos muito interessantes. Então, apesar dele não demonstrar, né, de como ele pensa, de como ele sente as coisas assim tão fortemente, fisicamente, né, digamos assim, com as outras pessoas, isso fica bem transparecido pra gente que está lendo essas cartas dele aqui durante o livro. Bom, mas esse isolamento que ele tem das outras pessoas, né, de não participar das outras coisas e tudo mais, muda um pouco a partir do momento, então, que ele conhece a Sam e o Patrick, né, que vão se tornar aí dois grandes amigos do Charlie durante o livro. Eles são eles são meio irmãos, né, a Sam e o Patrick. E eles são um pouco mais velhos, né, do que o Charlie. Se eu não me engano, ambos estão no terceiro ano do ensino médio. Então, são dois personagens interessantes. E eles que vão demonstrar aí pro Charlie, né, um lado mais alegre, né, mais leve da juventude, de como lidar com as coisas. Ele se enturmar, né, de certa forma, com as outras pessoas. Em todo momento também aqui no livro, né, ele vai relembrar, então, da sua tia, a tia Ellen, que a gente vai saber melhor um pouco do que essa tia fez com ele, né? Como era a relação dos dois no passado e tudo mais. Porém, a gente sabe então que ela morreu, aconteceu certa coisa com ela. E o Charlie, ele sente muito, né, com essa morte, e ele vive se lembrando dessa tia dele. Bom, uma coisa que eu quero destacar aqui é que esse livro ele tem várias referências a outros livros e a outras músicas, filmes, enfim. Inclusive, o seu professor de inglês avançado, né, que é o Bill, ele sempre está emprestando livros para o Charlie ler, para escrever redações, né, sobre esses livros. Então, o Charlie, em certos momentos aqui do livro, ele vai ler O Sol é para Todos, O Grande Gatsby, O Apanhador no Campo de Centeio, que vai ser um dos livros que mais vai se destacar realmente para ele, né? Peter Pan, Pé na Estrada, enfim, vários livros, né? E ele sempre gosta muito de todos os livros em que ele lê, né? Ele sempre absorve aquilo que há de melhor dentro do livro. Porém, eu acho que ele não tem muito esse filtro, né, de encontrar um senso crítico, né, para certos momentos. Ele ele não dá uma opinião tão mais elaborada assim. Mas eu acho que isso não é tão necessário aqui dentro da narrativa, tá? Pois o foco do livro não é muito bem esse. Não são as leituras, né, em que o Charlie faz, e sim dos seus sentimentos, né, da vida dele aqui dentro. Então, eu acho que eu acabo não me prendendo tanto a esses detalhes. Uma coisa que eu gostei bastante é de como o autor ele desenvolveu, então demonstrou, né, essas dores, né, em que o Charlie tem, né, não dores físicas, né, somente, mas essas dores internas em que ele sente, e não as diminui, mostrando então que a dor do outro não precisa ser comparada com a sua para ser validada, né, digamos assim, e vice-versa. Ele demonstra então aqui dentro desse livro, né, que você não pode ficar diminuindo ou menosprezando a dor em que o outro sente, né? Não é porque a outra pessoa está triste, depressiva, que ela está de drama, né? Algo do tipo. Não. Então, não, a dor, né, não precisa ser comparado, não é tipo uma competição para ver quem sente mais dor, quem é mais triste e tudo mais, para ser considerado, então, um sofrimento. Claro, né, que existem pessoas que sofrem mais, pessoas que estão aí passando por coisas muito ruins mesmo, mas mesmo assim a gente não pode ficar comparando a dor do outro com a nossa, porque só a gente realmente sabe como a gente está se sentindo, né? Então se a gente não souber lidar e reconhecer então os nossos sentimentos, queria ter visto também mais cenas da Sam aqui no livro, ela aparece bem pouco, eu achava que ela era uma personagem que tinha um pouco mais de destaque, mas ela tem cenas muito interessantes. Também gostaria de ter visto mais da irmã do Charlie, ela sofre em alguns momentos aqui, o autor até trata, né, de certos assuntos com essa personagem, que eu achei bem interessante, então acho que o autor deveria ter
se aprofundado um pouco mais na relação desses irmãos. Enfim, é um livro também cheio de gatilhos, tá? Então, se você aí tem gatilhos para suicídio, depressão, ansiedade, violência doméstica, abusos físicos e enfim, fique longe desse livro aqui, tá? Pois ele pode trazer para você sensações ruins, né? Mas o autor ele trabalha bem, tá, com esses temas. Porém, um deles, que é um ponto central aqui que tem dentro dessa trama, que acontece mais lá pro final, e que eu acho que é muito ainda pior abordada dentro do filme, porque fica muito, muito implícito o que aconteceu ali, tá? Dá pra entender o que aconteceu, mas fica de uma maneira tão implícita e tão pouco desenvolvida, é um acontecimento que é revelado só no final, que eu acho que o autor ele deveria ter se aprofundado um pouco mais nesse tema. É uma parte muito delicada que tem aqui no livro, e eu acho assim que não ficou tão bem desenvolvido assim, tá? Então eu gostaria que tivesse um desenvolvimento melhor sobre o que acontece em certo ponto aqui com o personagem, que eu não posso falar, porque senão seria spoiler. Mas assim, o livro ele possui uma mensagem muito bonita no final, tá? Ele tem um final até que positivo. Bem, comentando um pouquinho sobre o filme de 2012, tá? Eu assisti, eu gostei muito do elenco, né, que o filme tem nomes ali bem famosos, né, de atores jovens. Porém, eu não gostei tanto assim da adaptação. Ela é até que bem fiel ao livro, mas ele não se aprofunda em muita coisa. Acho que o livro ele é bem mais melhor estruturado, né, digamos assim. Então, entre o filme e o livro, eu prefiro bem mais o livro, tá? Mas o filme não é ruim, porém, eu achei que ficou a desejar comparado ao livro. Bom, eu vou dar algum spoiler aqui sobre o final, tá? Sobre esse assunto que eu falei agora há pouco, sobre o que acontece com o personagem, né? Que eu não achei tão bem desenvolvido que o autor fez aqui. Então, se você ainda não leu o livro ou viu o filme, pare o vídeo por aqui, tá? Mas eu já vou falando que eu recomendo sim esse livro. Não é o melhor livro que eu já li, mas ele traz assuntos assim bem necessários, né, para se tratar aí, principalmente com jovens, né, digamos assim. Mas realmente tem algumas coisas aqui que eu não gostei na leitura, narrativa e sei lá, alguns momentos eu não gostei realmente da história, então não é o melhor livro que eu já li, tá? Mas eu reconheço sim que ele tem sim seus pontos bem positivos, tá? Então eu deixo minha recomendação e você fica aí com a sua opinião final, né? Se você gostou ou não e tudo mais. Vamos lá comentar sobre uma cena que existe aqui dentro do livro, que fica mais explícita dentro do livro do que no filme, que é a tia Ellen, então, do Charlie, né? Quando ele tinha 7 anos, se eu não me engano, ela acabou morrendo com um acidente de carro. E no início do livro parece que ela era uma tia muito legal com ele. Ela ficou hospedada um pouco na casa dos pais dele por um tempo, porque realmente ela sofreu muito. Ela sofria agressões, ela foi estuprada. Ela tem uma história bem triste, né, pelo que o Charlie fica falando aqui no livro. E lá no final do livro, onde ele vai ter uma cena junto com a Sam, né, eles vão ter uma relação juntos, né, mais íntima, ele tem um gatilho assim nele, ele começa a se lembrar de coisas do passado dele, que ele não se lembrava mais. Então ele começa a ter esses pensamentos, ele acha inicialmente que são pesadelos, mas depois ele se lembra de tudo com tanta clareza que ele percebe então que era real, que era então que a sua tia Ellen, né, abusava dele. Então é uma parte bem pesada, né, do livro onde isso é revelado. O Charlie fica muito traumatizado com isso, tá? Quando ele relembra dessas coisas da sua infância, né? Então isso acabou sim prejudicando a sua relação com as outras pessoas, a relação dele com a Sam, por exemplo, tem aqui dentro do livro. Enfim, isso fez ele ficar uma pessoa mais retraída, né, digamos assim. Mas uma mensagem que o autor deixa no final é de que mesmo que você tenha sofrido tudo isso, mesmo que a tia Ellen dele tenha também sofrido com tudo isso, isso não justifica o fato dela pegar e fazer o mesmo que ela sofreu com outras pessoas. Fazer outras pessoas sofrerem a mesma coisa em que ela sofreu no passado. Então isso não justifica nada as atitudes em que ela tomou. Tá? Então, enfim, por se tratar de um assunto tão delicado, tão que tem que ser melhor aprofundado, né? Eu acho que ficou um pouquinho a desejar aqui no final. O autor ele revela isso, ele mostra isso de uma forma muito rápida, muito repentina, e eu não senti uma conclusão nisso tudo, tá? Eu queria ver o Charlie realmente se recuperando disso tudo. A gente fica sabendo que ele ficou bem, mas eu queria ter visto esse processo do Charlie realmente ele indo à terapia. Isso é demonstrado no livro, mas
de uma forma muito simples e não muito ampla, tá? Mas, enfim, então, para quem não entendeu no filme, isso fica mais explícito no livro, é isso que acontece, tá? Entre a tia dele e ele, tá? Então é algo assim muito errado e terrível que ela fez. Eu vou ficando por aqui. Entre a edição antiga e essa edição, com certeza eu recomendo essa edição. Ela é mais bonita, ela tem esse trecho extra. Então, eu acho que isso tudo faz a leitura ficar mais prazerosa, né? Então, enfim, tá valendo bastante a pena. É isso. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau.